Olá, minha gente, então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos resolver a questão 25 da prova de Física do vestibular seriado da UPE, processo de ingresso 2022, segunda fase, o SSA 2. A questão está aí na nossa lousa digital e, como sempre, vamos fazer a leitura com bastante atenção. Vamos lá, juntos. Em um experimento, utilizando-se uma lente convergente delgada, foi possível elaborar o gráfico da magnificação M de um objeto em função da distância x de sua imagem até a lente. Dessa maneira, a distância focal da lente utilizada no experimento em centímetros é aproximadamente igual a... Então vou destacar o que ele quer. Ele quer a distância focal da lente em centímetros. Muito bem. Minha gente, tanto para as lentes esféricas como para os espelhos esféricos, você sabe que vale a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vale para as lentes esféricas, para essa questão, e vale também para os espelhos esféricos. F é a posição da imagem, F é a posição do foco, P é a posição do objeto, e P' é a posição da imagem. O detalhe, eu vou ficar maior aqui, é o seguinte. Essas grandezas, F, P e P', elas assumem sinais. Essas informações, posição da imagem, posição do foco e posição do objeto, elas estão sobre um eixo X que se chama referencial de Gauss. Para esse referencial de Gauss, quando a imagem é real, P' é positiva, a posição da imagem é positiva. Quando a imagem é virtual, a posição da imagem é negativa, P' é negativa. Por que eu estou falando disso? Porque, embora P' tenha sinal, a posição da imagem ou a abscissa da imagem, já que é no eixo X, tem sinal, a distância da imagem à lente não tem, porque a distância é um valor absoluto. Então, qual que é a grande sacada aí? É você, ao interpretar esse plano cartesiano, que é esse gráfico aí, você ficar ligado em quais são os sinais corretos para o uso dessa equação. Vamos fazer isso juntos? Olha só. Ele me diz o quê? No eixo Y, ele fala que é M. Vamos lá. Magnificação M. Essa expressão magnificação, ela não é comum no ensino médio. Nos livros de ensino médio, a expressão para o que ele quer te informar nesse gráfico se chama aumento linear transversal. Aumento linear transversal, na intimidade, apenas aumento linear. Ele está chamando aqui de magnificação. Então vou usar aqui para você não se confundir. Ele chama de M, mas nos livros de ensino médio é mais comum chamar de A, o aumento linear transversal, certo? Ele te dá no eixo Y o aumento linear transversal e no eixo X, vou destacar aqui, a distância da imagem até a lente. Qual que é a grande sacada da resolução? E para isso eu queria que você prestasse bastante atenção agora. É que o aumento linear ele tem sinal. Ele é positivo quando a imagem é direita. Isso vale tanto para espelhos esféricos como lentes esféricas. E é negativo quando a imagem é invertida. De novo, o aumento linear transversal, que ele chama aqui de magnificação, ele tem um sinal que está vinculado à disposição da imagem em relação ao objeto. O aumento linear é positivo quando a imagem é direita. O aumento linear é negativo quando a imagem é invertida. Agora, cuidado, que embora o aumento linear tenha um sinal, a distância da imagem até a lente não tem, porque a distância é um valor absoluto. Então, qual que é a sacada? É você entender que quando ele te informa o aumento linear, chamado de magnificação, e te diz que para algum ponto que tem aí é 7, você tem que interpretar como mais 7, porque ele tem um sinal implícito. Porque aumento linear transversal tem sinal, e esse mais quer dizer que a imagem é direita. Por outro lado, quando ele forma no eixo X distância da imagem até a lente, isso é um valor absoluto. Não é P'. Você vai ter que interpretar, por discussões do entendimento sobre o que está acontecendo, se o P' vai ser positivo ou negativo, e vai ter que acrescentar esse sinal. Tá claro? Veja o que eu estou te falando. O A, que é o aumento linear chamado aqui de magnificação, mas no ensino médio, em todos os livros de ensino médio, geralmente o volume 2 de uma coleção de 3 volumes, tanto no capítulo de lentes esféricas como de lentes de espelhos esféricos, se chama aumento linear transversal, chamado aqui de A. E nesse caso, 7, fica implícito o sinal mais, então é mais 7. Esse mais garante que a imagem é direita.
E aí, vamos relembrar isso? Tanto para lentes esféricas como para os espelhos esféricos. Quando a imagem é direita, ela é virtual. A imagem direita é sempre virtual, valendo para os espelhos esféricos e para as lentes esféricas. Isso vai acarretar algo importante para esse valor. Esse aqui, porque ele diz que quando a magnificação, que nós estamos chamando aqui para o ensino médio de aumento linear transversal, vale 7, atenção, o ponto que está relacionado com a magnificação como 7 te dá uma distância da imagem à lente como 6. Porém, para usar a equação dos pontos conjugados, você precisa da posição da imagem nesse referencial de Gauss. E como a imagem é virtual, o P' vai ser negativo, você vai ter que usar menos 6. Por que menos? Porque a imagem é virtual. Entende que é um jogo de sinais importante aí? Aumento linear transversal, chamado aí de magnificação. 7, fica implícito o sinal. Mais 7, porque o aumento linear transversal tem um sinal. O que é que significa mais? A imagem à direita. Porém, se a imagem à direita, ela é virtual. Agora, no eixo X, a questão fala de distância da imagem à lente. Distância é um valor absoluto. Para esse par que eu estou relacionando, m igual a 7, x igual a 6, preste atenção. Esse 6 representa a distância da imagem à lente. A imagem está a 6 centímetros da lente. Porém, da análise do aumento linear transversal positivo, você concluiu que a imagem é virtual e direita. E se ela é virtual, então P' é negativo, por isso menos 6. Sendo assim, quando você vai agora para a equação do aumento linear transversal, o A, que diz que I sobre O é também menos P' sobre P, equação do aumento linear transversal, que vale de novo também para lentes esféricas e espelhos esféricos. Eu tenho P' já e tenho o aumento que é mais 7. Vamos substituir aqui o aumento mais 7 igual menos, que é da equação, o P' que é menos 6, embaixo a posição do objeto. Com isso, a posição do objeto no eixo X do referencial de Gauss, menos com menos dá mais, fica 6 sobre 7 centímetros. Aí sim, agora, como você tem P', vou destacar aqui, com o sinal correto, porque a imagem está a 6 centímetros da lente, mas ela é virtual, então P' negativo, vou anotar aqui também, enfatizar bastante, a imagem é virtual, por isso menos. E tem a posição do objeto, também vou dar um destaque à posição do objeto, e agora vou usar a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F, eu quero o F. 1 sobre P, 1 sobre 7 sobre 6, mais 1 sobre P', 1 sobre menos 6. 1 sobre F igual o inverso de 6 sobre 7, 7 sobre 6, mais com menos, menos 1 sobre 6. O denominador é comum, 1 sobre F fica 6, 7 menos 1, 6, 1 sobre F igual a 1, logo F vale 1 centímetro. Inclusive, tem um sinal invisível aqui, porque a posição do foco também pertence a esse referencial de Gauss, e quando o sinal da posição focal é positivo, o sinal é positivo, é porque a lente é convergente, que casa com o que ele falou. No início lá ele disse que a lente é convergente. Portanto, qual a distância focal da lente? 1 centímetro. Vamos procurar lá nas alternativas. Distância da lente, 1 centímetro. Distância focal da lente, perdão, 1 centímetro. E isso se encontra na letra C. Aí está. Deixa eu te dar mais um detalhe aqui. Ele fala no início que a lente é convergente, mas nem precisava. Por quê? Porque a lente, se não for convergente, o que ela é? Divergente. E quando a lente é divergente, a imagem é figurinha carimbada. Para a lente divergente, a imagem é sempre virtual, direita e menor. E veja que ele dá a magnificação como 7. Se a imagem é menor, o aumento linear transversal ele fica entre 0 e 1.
com seu respectivo sinal, precedido de um sinal para dizer se a imagem é direita ou invertida. Veja então que ele não precisava ter te dito que a lente é convergente, porque como você nota que o aumento é 7, já ficaria claro para você que a lente é convergente, porque só essa lente consegue conjugar uma imagem maior do que o objeto. Detalhe é que a lente convergente ela pode conjugar uma imagem maior do que o objeto em duas situações. Sim, em duas situações. Consegue conjugar uma imagem maior que o objeto e real, então invertida, e consegue conjugar uma imagem maior do que o objeto e virtual e é direita. Nesse caso, como é que eu descobri que era virtual e, portanto, direita, se preferir, direita e, portanto, virtual? Pelo sinal da magnificação, pelo sinal do aumento linear transversal. Vou ficar menor aqui para não atrapalhar você copiar. Cadê? Onde é que eu estou? Opa, me perdi, apareci aqui. É isso, pessoal. Não está inscrito no canal ainda? Pô, tá faltando o que para você se inscrever? Para você é só um clique aí, ajuda a gente aí no canal. Você sabe que é desse jeito que eu vou conseguir postar cada vez mais aulas para vocês, né? Se gostou da aula, deixa o seu like, ative as notificações, porque assim toda aula que eu postar você recebe e já vai poder se organizar para estudá-la, tá bom? Desejo um excelente estudo, deixo aquele forte abraço, até a nossa próxima aula.